Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de redação será a apostila 2, o módulo 18, as narrativas de terror ou de horror, página 64. Vamos lá? Pessoal, então o que seria a narrativa de terror? É um misto de incerteza, de intensa expectativa perante a iminência de alguns acontecimentos. Notícias, decisões, desenlaces, revelações consideradas de extrema importância. O suspense pode ser constituído de várias formas: pela caracterização de personagens, pela ação, pelo ritmo com que se desenrola a narrativa, pela música. Para produzir um suspense, é necessário retardar algumas revelações. Por isso, a narrativa detalha a descrição da cena e as reações das personagens de omitir algumas informações. É muito importante. E ela tem por objetivo despertar no leitor uma sensação de medo mesmo, de horror, referentes à morte, à loucura. As personagens podem ser sobrenaturais, assombradas por fantasmas, monstros, vampiros, por um mal que se escondeu na mente humana. Vamos a essa história. Então, pessoal, seguindo um pouco a nossa apostila, no decorrer dos anos anteriores, vocês produziram narrativas ficcionais, realistas, que recriavam fatos, personagens, espaços semelhantes aos reais, e narrativas maravilhosas, né? Que revelavam fatos, personagens extraordinários. Isso tudo foi no caderno número 1, do módulo 4. E a gente tratou das narrativas fantásticas. Já agora, no caderno 2, nessas aulas, também trataremos de história em que a realidade se mistura a fatos e personagens, só que agora estranhos, né? Que são ou que podem ser irreais, que seriam os das narrativas de terror ou de horror. Então, pessoal, o Drácula, o Frankenstein, o médico e o monstro são exemplos desse gênero textual. Eles foram escritos há mais de um século e são apreciados até hoje. Além deles terem influenciado, né, inúmeras outras narrativas que deram origem à inspiração de filmes, desenhos, séries de TV, histórias em quadrinhos, RPG e games. Ainda no final da página 64, nós temos o Você Sabia? E lá diz que, ao longo da obra do Frankenstein, a Mary Shelley não dá nome ao monstro. Ele é chamado de criatura, de demônio. O criador, que seria o Dr. Victor Frankenstein. E aí, após o lançamento do filme, que foi em 1931, que popularmente saiu a obra, o monstro passou a ser conhecido pelo nome do criador. Logo abaixo você tem os 3 livros do Frankenstein. A primeira obra, que foi em 1931, depois a segunda e agora a última versão. Vamos falar um pouquinho dessa autora Mary Shelley. Em 1831 e 1839, ela escreveu biografias de notáveis italianos, espanhóis, portugueses. Ela escreveu muito além do seu inseparável Frankenstein, publicando romances, ela publicou literatura infantil, biografias e até mesmo obras com relatos de viagens. Então, ela também escrevia obras que não eram só de terror. Para ampliar os conhecimentos de vocês, eu trouxe também uma cultura da Mary Shelley,
feita pelo Richard Hotwell. Agora vamos ver quais são as características de uma narrativa de terror. A primeira é que os temas mais comuns são a invisibilidade, a transformação, a luta entre o bem e o mal. Os personagens dessas obras são fantasmas, vampiros, espíritos, monstros. Os espaços onde acontecem essas histórias é um lugar sinistro, sombrio, onde os personagens não podem fugir, sendo às vezes esse local a sua própria casa, ou uma estrada deserta. São histórias em que há uma atmosfera que provoca um medo aterrorizante que envolve o leitor. Agora vamos dar início à leitura dos textos na página 65. Os fragmentos a seguir foram extraídos de histórias de terror. O primeiro descreve um certo Vlad, que chegou ao Brasil em pleno século XVIII. No segundo, uma garota que vive momentos de terror numa casa estranha. Leia-los e observe os índices que revelam a presença do extraordinário ou um clima de mistério, suspense e medo. Antes da gente iniciar a leitura, eu gostaria de falar para vocês que os dois textos, eles são do Carlos Queiroz Teles. Carlos Queiroz era paulista, ele nasceu em 9 de março de 1936 e ele faleceu dia 7 de fevereiro de 1993. Ele foi um escritor, poeta, dramaturgo, muito famoso, estudioso, e ele era conhecido no meio artístico, muito amigo do ator Antônio Fagundes. Eu gosto sempre de contar um pouco das histórias dos autores, para a gente entender se eles ainda estão vivos ou não. No caso do Carlos Queiroz Teles, infelizmente ele já faleceu. Tá? Então vamos ao texto número 1. Vlad chegou ao Brasil nos últimos anos do século XVIII, algum tempo depois do apogeu da corrida ao ouro nas Minas Gerais. Enquanto seus companheiros faiscavam sonhos dourados de ambição, tudo o que ele queria era a distância do resto de civilização das cidades litorâneas e da luminosidade brilhante das praias e do mar. Ninguém sabia sua origem, nem sequer o idioma que falava. Era alto, magro, vestia-se com uma capa pesada, de grande capuz, que lhe protegia o rosto contra os reflexos do sol. Seus olhos, quase frestas durante o dia, brilhavam como diamantes ao anoitecer. Texto 2. O lugar era úmido e sombrio. Nenhuma janela, nenhum respirador. Apenas uma escada empoeirada subia em direção ao teto, onde havia um alçapão. Um forte cheiro de ervas impregnava o ambiente, tornando o ar denso, opressivo. Ela andava vagarosamente por um corredor escuro, tateando a procura de algo que lhe guiasse os passos. À medida que avançava, uma terrível sensação a invadiu. Não estava sozinha ali. Tinha a sensação de uma presença. Reteve a respiração. Por um momento, os olhos fixos em algum ponto nas trevas. Algo se arrastava em sua direção. Tinha certeza. Em pânico, começou a andar mais depressa, depois a correr, com o objetivo de se afastar do que a perseguia. Porém, o corredor parecia nunca ter fim. Os seus movimentos eram mais lentos do que desejava. Antes que pudesse perceber o que acontecia, seus pés
do algo quente no chão, uma espécie de líquido denso, pegajoso. Bom, a hora de analisar os textos. Vocês perceberam que as características que acabamos de aprender em relação às narrativas de terror estão presentes nos dois fragmentos de textos que foram lidos? Então, eu sugiro que vocês grifem na própria apostila de vocês, nos textos que lemos juntos, as palavras que apresentam os índices deste clima de mistério, de suspense, ok? Agora é com você. Escreva uma narrativa de terror. E para fazê-la, você pode até se inspirar em personagens clássicos, como Drácula ou Frankenstein. Se você não quiser, você pode utilizar monstro, vampiro, fantasma, ou até recorrer aos fragmentos que nós lemos dos textos e desenvolvê-los mais. Em qualquer dos casos, você deve seguir as instruções da apostila no quadro de roteiro, que lá diz que você deve fazer uma introdução, desenvolvimento e a conclusão. Ao término de tudo, leia com atenção, veja se realizou todos os passos. Muito obrigada, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham gostado. Realize os exercícios das páginas 66 a 69, que corrigiremos em nossa próxima videoaula de correção. Um grande abraço!